Boa noite, então, para todos que estão aí. Boa noite, Meires, que acabou de entrar aí na nossa aula. Nós estamos na nossa sexta aula, né, de Evangelho de João, né? Hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre aqueles temas especiais que a gente falou na aula passada. A gente começou com um só, né, tema, e tem mais alguns temas que a gente vai estar vendo também sobre o Evangelho de João, tá? Lembrando que tá tendo uma apostila, né, que eu tô postando para vocês lá no grupo. Então eu tô cobrando isso de vocês, se vocês completarem essa apostila, que tem partes ali que tem que completar, e as respostas normalmente estão ou nas referências, ou então no próprio slide que eu estou deixando lá para vocês no grupo também, tá? Então, respondam lá, fazendo um favor, a apostila e mandem uma foto para mim. Assim que você tiver com todas as apostilas prontas já, só mandar uma foto lá para confirmar que você já fez, né? Preencheu todas as apostilas. E a gente vai ter uma tarefa, a gente já tem uma tarefa para fazer, né? Da entrevista com o João, e vai ter mais uma tarefa também para a gente finalizar a nossa matéria, tá? Então, lembrando, gente, que a gente está falando sobre... Professor, eu só consegui a 1 e a 3, a apostila, eu não consegui a segunda. Abrir as outras? É, Ah, sim. Ah, me avisa, porque acontece mesmo de, irmã, não eu conseguir carregar para todo mundo, né? imprimi as duas e está faltando a segunda. Tá, se estiver faltando, eu mando para você lá no grupo, então, Tá, tá? tá bom. Vou mandar Obrigada. ela de novo lá para você ter e imprimir ela, ou quiser fazer ela mesmo online, tá bom? A gente falou sobre as provas, né, da divindade de Jesus. Foram 6 provas, né? Os milagres, a gente falou dos milagres, foram 8 milagres que a gente falou. As testemunhas, né, que confirmaram que Jesus era o Cristo, é a segunda da prova, né? A terceira era a sabedoria de Jesus. A gente viu como Jesus era sábio, né, em tudo, em falar, em agir, né? A gente viu várias referências sobre isso. Depois a gente falou sobre a onisciência de Jesus, né? A presciência dele, ele já sabia, ele é conhecedor de tudo, né? Então, até do futuro, né, do passado, de tudo Jesus já conhece de nossa vida, porque ele é o próprio Deus, né? Isso que é o que o João quer enfatizar no livro dele. O próprio Deus veio aqui na Terra, né, em forma de Jesus. Ao 5 foi as profecias, né, que a gente viu também, que se cumpriram, né, as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, provando a divindade dele, como Deus, tá? Aí vimos várias referências também, várias profecias, né, e a sexta, que foi a última das provas, né, as afirmações de Jesus, tá? Aquela do eu sou o pão da vida, né, eu sou o alfa, então várias afirmações que Jesus fez sobre ele, né, provando que ele é o próprio Deus, né? Então a gente viu várias referências também sobre as provas. Então foi 6 provas, tá? A gente estudou sobre Jesus, né, a divindade de Jesus no Evangelho de João, que é o livro que a gente está estudando. Aí entramos naqueles temas especiais que eu falei para vocês na aula passada, né? O livro de João, ele pode ser estudado sobre vários pontos de vista, né? Além do ponto de vista das provas que a gente viu, que é essas 6 provas aí, a gente pode estudar outros ângulos, né? Destacando alguns temas especiais. Aí o nosso primeiro tema que a gente viu na aula passada, que eu estou passando só para a gente relembrar, né, do que a gente estava falando, é o desafio do ponto crítico da pessoa, né? Ele tocava lá no ponto crítico, né, da pessoa, né, sobre a salvação, na fraqueza da pessoa, né? Ou que precisava melhorar, né? Então ele conhecia, como ele é o próprio Deus, ele conhece o coração de cada um. Então Jesus olha o coração, né? Então ele conseguia tocar, né, no ponto crítico das nossas vidas, né? Então lá no livro de João a gente viu alguns exemplos, né? Aí que eu trouxe essa tabelinha aqui na aula passada para vocês, de evangelismo e de admoestação, tá? Jesus usou, que nem a mulher samaritana,
como Nicodemos, como cego, evangelismo, né? Aí ali eu mostrei para vocês o ponto de contato de que ele usou, qual foi o ponto fraco, né, da vida da pessoa, né, e como Jesus apresentou, né, de que forma ele apresentou o evangelho para essas pessoas, né? Então a gente viu isso e também a administração com a Marta e com Tomé, né? Essa foi a tabelinha que eu trouxe na aula passada para vocês, tá? Estou passando aqui só para a gente relembrar esses assuntos, tá? Pra vocês não esquecerem. Hoje a gente vai falar sobre a vida eterna, que é um tema muito especial dentro do livro de João, tá? Do Evangelho de João. O Evangelho de João é a mais completa tese sobre a vida eterna, tá? Então, note os versículos seguintes, a definição e as condições para obtê-la, tá? Então, qual que é a definição de vida eterna, né? Em João 17:3 e João 10:28 fala sobre a definição da vida eterna. Quem tiver aí em 10:28, eu vou abrir 17:3. 17:3 a gente usa muito aqui no nosso curso do Um com Deus, né? Não sei se vocês fizeram, a gente teve esse curso online também, do Um com Deus. O irmão Fábio fez, né? Esse curso a gente usa muito esse versículo, né? Que explica o que é a vida eterna, né? Qual a definição? E a vida eterna é esta, né? Que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, qual a definição da vida eterna? Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, não há outro Deus, só o Deus eterno, né? E a Jesus Cristo a quem Deus enviou, né? Então, essa é a definição da vida eterna. Agora, em João 10:28, quem abriu aí? Pode ler, fazendo um favor. João 10:28. Isso. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a gente sabe que a vida eterna é conhecer a Deus. E a outra definição que a gente não perde, tá? A coisa que a gente não perde é a vida eterna, tá? Então, 10:28 fala isso, tá? Então, anotem aí esses versículos que é a definição da vida eterna. Agora, quais são as condições para obtê-la? Né? Então, aqui tem algumas condições, aqui tem uns versículos, né? Eu não sei se a Meires está podendo ler, né, Meires? Seu microfone está funcionando aí? Senão você manda no chat, fazendo um favor. Mas eu vou pedir para a Lídia abrir em João 3:36. Está funcionando, irmão? Tá bom. João... Oi? Qual que é o versículo? A Lídia vai abrir 3:36, a irmã 12:25, o Fábio 6:54 e eu vou no 8:51. Um para cada um aí. Então, quais são as condições para obter? Em João 3:36, qual que é a condição para a gente obter a vida eterna? Pode ler quem... Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, qual que é a definição? Crer no Filho de Deus, tá? Então, essa é a condição, tá? A definição é conhecer a Deus, e a condição é crer em Jesus, né? Para a gente obter a vida eterna, a gente tem que crer no Filho de Deus, né? No sacrifício que ele fez por nós ali na cruz, né? O plano que Deus trouxe para nossas vidas, né? Então, esse é João 3:36. Agora, João 12:25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Isso, irmão. A condição, outra condição, gente. Além de crer em Jesus, você tem que renunciar o seu eu, né?
você tem que renunciar, você tem que confessar, você tem que falar para Deus que você é pecador, né? E sem Deus, sem Jesus na sua vida, você não é nada, né? Então, renunciar ao seu eu, né? E deixar Deus ser o maior em sua vida, né? Então, essa é a condição para obter. Agora, 6,54. 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí, para ter a vida eterna, tem que ser um com Deus, né? Comer a carne e beber o sangue. Aqui não é para você comer Jesus fisicamente, né? Que é um exemplo, né? De espiritual, né? Então a gente tem que viver, né? A vontade de Deus, ser um com Ele, né? Então é outra condição para obter a vida eterna. Agora em 8,51 que eu que abri aqui, fala assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, né? Então, guardar a palavra, né? Nunca verá a morte, está falando sobre vida eterna aqui, né? Então, para você ter vida eterna, você tem que obedecer a palavra de Deus, né? Então, são condições, tá? Então, a gente viu aqui um tema muito especial que a gente viu aqui em João sobre a vida eterna. A gente conheceu a definição da vida eterna e as condições para obtê-la, tá? Agora, um outro tema muito especial que está também, que fala sobre no Evangelho de João, é Espírito Santo, tá? É sobre o Espírito Santo. O livro de João é o que mais fala do assunto do Espírito Santo. Espírito Santo. Aqui tem algumas referências, né? João 7, 38, 39, João 14, o capítulo 14, né? O capítulo 16, o capítulo 20, de 20 a 23, tá? Então, fala sobre o Espírito Santo. Aí eu trouxe para vocês algumas perguntas e respostas já, sobre, talvez, alguma dúvida que você já tem sobre o Espírito Santo, né? Que se trata no livro de João, tá? Aqui vai estar a passagem, né? E a pergunta é a resposta, tá? E provavelmente lá na sua apostila vai estar sem a resposta, então você vai precisar responder lá na apostila, quando eu mandar lá para você no grupo, tá? Então, em João 14, de 15 a 16, tem uma pergunta interessante. Qual é a condição da qual depende a dádiva do Espírito Santo, né? Para a gente depender do Espírito Santo, da dádiva de ter o Espírito Santo, qual que é a condição? Amar a Deus e obedecer os mandamentos, né, de Jesus, ou crer. Né? E isso completa aquele ensino do crer, né? Então, João fala muito sobre crer, né? Então, para a gente receber essa dádiva, né, do Espírito Santo em nossas vidas, a gente precisa amar a Deus e obedecer a Ele, né? Que é o nosso crer, é a nosso verbo crer, né? Completa o ensino de crer, tá? Então, João 14, 15 a 16, tá? Marquem aí essas referências também. E lá no 16, outra questão: qual é o período da permanência do Espírito Santo na vida daquele que ele vem? Então, quando o Espírito está em nós, quando ele permanece em nós, é para sempre, irmãos. Então, se você tem essa dúvida, aqui te responde, tá? Quando ele vem habitar em nós, é para sempre. Tá? Esse é o período do Espírito Santo em nossas vidas, né? A permanência dele em nossas vidas. Outra questão, posso passar? Tem alguém que está copiando? Em João 14, 17 e no 7,39, outra questão. Por que Jesus disse que o Espírito Santo morava com os discípulos,
mas que futuramente estaria dentro deles, né? Lá nessas passagens, Jesus falando isso para os discípulos, né? E por que ele falou que ele mora os discípulos, mas futuramente vai estar dentro deles, né? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado, né? Como a gente viu lá no panorama bíblico, e estava com eles, né? Jesus estava ali junto com eles. E quando Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo vivendo dentro deles, né? Vivendo dentro dos homens, né? Morando nele, tá? Então, essa é a resposta, tá? Porque Jesus ainda não tinha subido. Então, por isso que ele falou isso para os discípulos, que, né, que futuramente ele estaria dentro deles, né? Outra questão, como Jesus Cristo se faz visível ao crente, né? Uma pergunta interessante essa daqui. Tá em algumas passagens, tá? 14, 19, 21 e 16, 16 a 22, né? Como que Jesus se faz visível a nós, crentes? Através de quem? Do Espírito Santo, tá? Que está uns nos outros cristãos. Quem tem o Espírito tem Jesus, né? 2 Coríntios 13, 5. Né? Então, Jesus se faz visível em nós através do Espírito Santo, tá? Se você tem essa dúvida. Então, por isso que a gente é a morada, né? Nós somos a habitação. Né? Então, se a gente é habitação, né, as pessoas vão ver Jesus em nós, né? Por isso que é muito importante você viver como Jesus, né? Parecido com Jesus, porque assim as pessoas vão ver isso em você, né? Então, por isso que Jesus se faz visível em nós. O Espírito Santo habita em nós, né? E a gente precisa trabalhar isso na nossa vida cada vez mais, né? Para que ele realmente apareça, né? E o nosso eu diminua, né? Em 14:20, João 14:20, aí ele faz uma comparação com 14:23, né? Aí vamos ler esse daí, ler 14, eu vou ler 14:20 e vou ler o 14:23, que já está mais perto aqui para mim. João 14:20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, né? E no 23 fala assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, né? Então, compara esse 14:20 com 14:23. E qual a relação entre o Jesus, o Pai e o Espírito Santo, né? Aí entra a nossa questão da trindade, né? A Sônia acabou de falar na aula dela aí sobre isso, né? É a comparação de o meu Pai, né? Eu em vós, eu estou em meu Pai, o vós em mim, e eu em vós, né? E no 23, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, né? Quem mora em nós? O Espírito Santo, né? Então, por isso, a gente liga o Pai, o Filho, né? E o Espírito que habita em nós, né? Os três são um só, essa comparação. A relação entre Jesus, o Pai e o Espírito é que eles são um só, tá? Outra questão, tá? Tá lá em João 14:26, 27, João 16, 13 a 15. Quais as três funções do Espírito Santo no crente? Se você não sabe qual a função do Espírito em você, né, do Espírito Santo agora, você vai saber ensinar, guiar ou encorajar e glorificar a Deus, glorificar a Jesus, tá? Por isso, que o Espírito Santo, ele está em nós, se você ainda não sentiu isso, é porque ele não habita em você, né? Se você não sente que ele tem te ensinado, ele tem te encorajado, tem te guiado, né? Então é porque você ainda não aceitou Jesus como Salvador,
né? A gente se sente incomodado com o pecado, e ele nos mostra isso. O Espírito nos mostra sobre convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, essas três funções do Espírito em nossa vida: é ensinar, é guiar, é encorajar e glorificar a Deus, né? E por que, para o nosso bem, Jesus foi embora fisicamente, mas deixou o Espírito Santo? Porque assim ele estaria para sempre conosco, né, através do seu Espírito Santo. Então, por isso que Jesus, ele foi embora fisicamente, né, mas ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar, para glorificar a ele, né? Essa é a razão de Jesus ter subido, mas não deixou a gente sozinho, né? Outra questão, tá? As últimas questões aqui sobre o Espírito Santo, tá? Quais são as três áreas em que o Espírito Santo convence o mundo, né? O que significa cada uma delas, né? Eu acabei de falar. Eles nos convencem o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, né? O que é pecado? Tudo que vai contra a vontade de Deus, né? Justiça, o que leva os cristãos a agirem corretamente conforme a vontade de Deus, conforme os mandamentos de Deus. E juízo é o julgamento dos nossos atos, tá? Então, as três áreas que o Espírito convence o mundo, né? Do pecado, da justiça e do juízo, tá? Em João 16:8, ali também fala sobre as três áreas. 7:39 e 20, de 21 e 22, se foi a ocasião em que os discípulos receberam o Espírito de Jesus, né? O Espírito Santo que Jesus trouxe do céu após a sua morte. O que aconteceu lá no dia do Pentecostes, né? O que é o Pentecostes? Foi o batismo da igreja ali, né? Atos 2, aquele que batiza com fogo, né? Então, o Espírito Santo, ele desceu ali, né? Foi naquele momento que ele desceu os discípulos, né? E foi um batismo para a igreja. Quem é a igreja naquele momento? Eram os 12, né? Eram os apóstolos, os discípulos, né? Para eles poderem, né, daquela forma ali, falar para aquele povo, aquele dia, né, que é a festa do Pentecoste, para aquele povo de todo lugar, né? Então, por isso o Espírito Santo agiu daquela forma ali, né, na vida de cada um deles. Então, gente, hoje a gente falou da vida eterna e do Espírito Santo, tá? O Fábio quer comentar algo? Irmão, só uma duvidazinha. Aqui tá, né, o irmão até comentou e está escrito aqui, né, entre parênteses, aquele que batiza com fogo. Mas os discípulos, os apóstolos, não foram batizados com fogo, né? Ah, sim, não. Ali foi para aquele povo que estava ali, né? No momento ali. Porque o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com fogo. Não, verdade. Bom comentário. Não quer dizer que a gente vai receber, vai descer um fogo em nós aqui, não, né? O Espírito Santo, lembrando, né, que sempre o Espírito Santo vem quando você toma a decisão, né, de mudança, de aceitar Jesus, né, como seu único Salvador. Até que ele não batiza nem com fogo, nem com a água, né? Ele não vem na hora do batismo da água também, não, né? É isso mesmo. Isso aí foi no dia do Pentecostes, né? Naquele dia, para a igreja, né? Para aquele momento eles conseguirem falar, evangelizar, né? Falar sobre Jesus para aquele monte de gente, né? Até Então, porque, legal, irmão, pelo comentário aí. até porque Né? se fosse assim, né, poderíamos falar, né? Queima Jesus. É verdade. Aí não dá, né, irmão? Mas o pentecostal mesmo usa muito essa questão, né? De falar de queimar com fogo, né?
batizar com fogo, né? Não é nesse sentido, não, né? A gente viu aqui hoje qual é a função do Espírito em nossas vidas, né? Nessas perguntas aqui. E na próxima aula, a gente ainda vai falar ainda um pouco mais da Trindade, né? A gente ainda vai falar mais um tema importante aí, que é sobre a Trindade também, tá? A gente falou da vida eterna, que é um tema especial também. Falamos do Espírito Santo hoje, com algumas perguntas aqui, algumas respostas. Talvez você tinha alguma dúvida sobre esses assuntos, né? Tem as referências, leem as referências, tá? Para vocês entenderem melhor. E na próxima aula a gente vai estar falando da Trindade também, tá? A Trindade e mais alguns temas também especiais sobre ali no Evangelho de João, tá? A nossa aula hoje vai por aqui, tá, gente? Eu não quero estender muito ela, porque tem bastante informação. E na aula que vem, não percam, tá? Será a nossa última aula sobre o assunto do Evangelho de João. E também vai ser o momento onde eu vou passar para vocês um trabalho especial aí, tá? Para vocês fazerem em casa e depois mandar para mim para a gente estar finalizando essa disciplina, tá? Então, não percam a próxima aula, tá? Então, para quem vai assistir também, né, já está avisado aí sobre a nossa aula. Então, lembrando que eu vou jogar lá no grupo, tá? Para vocês, tanto esse slide quanto as apostilas, tá? Eu vou ver se eu mando tudo de novo ali, porque talvez alguém perdeu mais algum também, né? Porque acontece mesmo no WhatsApp, tem vezes que você joga o arquivo lá e o arquivo não fica, né? Ele acaba saindo com as conversas, ele acaba sumindo ali e ele não fica salvo lá no drive do WhatsApp, tá bom? Mas eu agradeço a vocês hoje, né, que ficou até o fim aí, assistiu as duas aulas, né, da Sônia e a minha, né, e continue estudando, tá? E façam aquela tarefa, tá? Preparem aquela da entrevista lá, respondam aquelas questões, tá? Que ainda vai ter mais uma tarefa aí, tá? Mas obrigado, né, a todos que participaram aí até o final. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um bom final de semana, né, na graça de Jesus, servindo a Ele, né? Que possamos estar cada vez mais fazendo a vontade de Deus, né? Buscando cada vez mais a vontade de Deus. E orem, né? Orem pelos outros irmãos que hoje não entraram, como a Sônia disse, caiu um pouco, né? Também o pessoal não tem ficado muitos aqui assistindo às aulas, né? Mas que a gente possa estar orando por eles e para outros também que venham participar desse seminário. É importante, né? A gente sempre tá buscando a Deus aqui, buscando mais a vontade dele, né? Entendendo mais, conhecendo mais a palavra dele, né? Então, já peço para vocês fazerem propaganda, né, desse seminário, para que o ano que vem a gente possa ter mais pessoas aqui também participando conosco, tá? Então, Deus abençoe a irmã Lídia, irmão Fábio, irmão Meires, bom descanso para cada um, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.